E aí, mega aluno, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja cheio de paciência também para assistir mais uma videoaula com o professor Recanello. E hoje vamos falar sobre o linkage e também mapeamento de cromossomos. Uma aula que de difícil não tem nada, vou mostrar para você que é tudo muito fácil. E depois vamos resolver algumas questões de vestibular, porque as questões é que vai mostrar para você se você está sabendo ou não, se você entendeu a aula ou não. Eu tinha um professor de história que ele dava uma aula sensacional. Aí eu ia resolver questões no final da aula e não acertava nada. Por quê? O professor tinha que resolver mais questões, tá? São as questões que vai dar aquela autoconfiança para você chegar lá na prova e não perder tempo, para você mandar bem. Vamos falar então sobre o linkage, um tema aí tranquilinho. Terceira lei e comparação das leis da genética. Vamos entender a terceira lei da genética. Para isso, temos que também fazer uma comparação aqui das leis, uma espécie de revisão. Professor, eu sou novo nesse canal, eu não sei a primeira lei, não sei a segunda, muito menos a terceira. Então você tem que assistir as aulas anteriores, que tudo isso aqui já foi gravado no canal Mega Aluno. Aí você volta a assistir a terceira lei, essa aula. Agora você que está acompanhando o curso de genética, eu fico muito grato por isso. Vamos dar uma pincelada na primeira lei, segunda lei, fazer uma espécie de revisão. O que dizia a primeira lei de Mendel, a segregação? É a lei da pureza dos gametas. Os gametas, eles carregam apenas um alelo de cada característica. Aqui temos dois cromossomos, e esses cromossomos são cromossomos homólogos, né? Um cromossomo carregando o alelo dominante azão, o outro azinho. Na hora de formar os gametas, espermatozoides e ovócitos, vai apenas um alelo, ou o azão ou o azinho. O que se espera? 50% azão e 50% azinho. Então, se você tem lá 1000 espermatozoides, espera-se que 500 levem consigo o azão e 500 o azinho, tá? Essa é a lei da pureza dos gametas, estudamos lá nas primeiras aulas, lembra as questões bem facinhas, porque trabalhavam uma característica de cada vez. Já na segunda lei, a segregação independente, dibridismo, tribridismo, porque aqui nós estudamos mais de uma característica. Então, nós temos aqui a característica A e a característica B em cromossomos distintos. Na hora de formar os gametas, como esses genes estão em cromossomos diferentes, eles vão segregar de forma independente, tá? Por exemplo, o alelo A vai segregar de forma independente do alelo B. Agora, se o B tivesse aqui junto com o cromossomo A, o Bzão tivesse aqui nesse cromossomo com A, ele não iria segregar de forma independente, ele ia segregar junto com o Bzão, porque eles estão ligados. Na verdade, isso aí é o tema da aula de hoje, mas como nós estamos revisando, então na hora de formar o gameta pode ser azão com Bzão, pode ser azão com Bzinho, azinho com Bzão e azinho com Bzinho. Quais as proporções que esperamos? 25% para cada gameta. Então, esses são os gametas. E se você fizer um cruzamento, lembra de um duplo heterozigoto, azão, azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com azão, azinho, Bzão, Bzinho. Espera-se aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, que já estou com o saco cheio de falar nela, né? Venho falando demais essa proporção, mas genética trabalha com isso, com proporções. Agora, na terceira lei, que é a ligação fatorial, que é a lei de Morgan ou vinculação gênica, essas duas características, A e B, elas estão ligadas no mesmo cromossomo, então elas não conseguem segregar agora de forma independente para formar os gametas. Esses genes estão ligados, só que graças a um fenômeno chamado permutação ou crossing over, pode ocorrer vários tipos de gametas também. A primeiro momento, você pode pensar, esses cromossomos homólogos com essa configuração só podem produzir dois tipos de gametas, azão, Bzão e azinho, Bzinho. Aí eu lembro você da ocorrência da permutação ou crossing over, que já estudamos lá em meiose. O que é permutação? Permuta, troca, é a troca de material genético, de genes, dos alelos, entre cromossomos homólogos, entre cromátides não irmãs. Então, azão vai para lá e azinho vem para cá. Não está coloridinho, pessoal, nesse slide,
mas depois eu vou mostrar muito bem a permutação. Então agora nós temos aí novos tipos de gametas, o Azão Bzinho e Azinho Bzão. Esses gametas idênticos à célula-mãe são chamados de gametas parentais, e esses novos, que diferem da célula-mãe, são chamados de gametas recombinantes. Existe uma porcentagem, pessoal, como a permutação é um evento aleatório, a descendência vai fugir muito desses 25% aqui da segregação independente, da segunda lei. Olha só, aqui são duas características, aqui também são duas, só que muda muito a frequência, porque como a permutação é um evento aleatório, não dá para calcular isso, nós podemos ter aqui gametas parentais 50%, 60%, 70%, recombinantes 20%, né? Não dá para saber, então foge muito dessa frequência da segregação independente. Terceira lei, quando dois ou mais genes estão no mesmo cromossomo, a herança é chamada de vinculação gênica e a frequência da descendência apresentará diferenças em relação ao dihibridismo. Espero que tenha entendido até agora, e agora a gente vai cair matando e seguir seguindo, professor, com a ligação fatorial. Vamos nessa. 1. Configuração e representação dos genes. A configuração cis, alelos dominantes para um lado e alelos recessivos para o outro lado dos cromossomos homólogos. Essa é a configuração cis, e você saber a configuração é importante para o estudo do mapeamento dos cromossomos. Final da aula. Como que representamos essa configuração? Azão, Bzão, em cima, tracinho, Azinho, Bzinho. Significa o quê? Coalelo Azão está coalelo Bzão. Então, ou seja, gameta Azão Bzão e gameta Azinho Bzinho, tá? Representação dos gametas. Quem nunca estudou esse tema fica perdido quando vê essa nova representação. E configuração trans. Trans lembra o quê? Mistura. Mistura dominante com recessivo. Dominante com recessivo. Azão com Bzinho e Azinho com Bzão. Como que vamos representar isso? O primeiro gameta, Azão com Bzinho, tracinho, o outro gameta, Azinho com Bzão. Muito fácil, né, gente? 2. Crossing over. Como é importante o crossing over para o aumento da variabilidade genética, para a formação de novos tipos de gametas, para a sua prova, não é? O professor fala assim, crossing over aumenta a variabilidade genética, mas ele aumenta a variabilidade genética como? Com a formação de novos tipos de gametas. Mas como que forma novos tipos de gametas? É isso que nós vamos estudar nesse slide. Vamos entender aqui a permutação. Então, nós temos um cromossomo, cromossomos homólogos, né? Eles já estão bem pareadinhos, bem juntinhos, ó, todos prontos para a meiose. E na região de contato desses cromossomos, tem uma região chamada quiasma. O que é o quiasma? É o encontro dos dois cromossomos. É ali que eles vão trocar o material genético. É nessa região que eles vão trocar informação, alelos, tá? Tudo acontece aqui. Tem cromossomo que tem um quiasma, outros tem 1, 2 aqui quiasmas, ó, como você pode ver, 3. Isso porque, pessoal, existem permutações, trocas, quebras únicas, existem quebras múltiplas, 2, 3 quebras, só que as quebras múltiplas você vai aprender lá na faculdade. Aqui a gente está apenas brincando com a biologia, brincando de biologia, dando os primeiros passos, tá, na biologia. Então, nós temos aqui, pessoal, cromossomos homólogos. Professor, no slide anterior você colocou 2 palitinhos só e falou que eles eram homólogos, e agora tem 4 palitinhos. Pessoal, não vão fazer confusão. Quantos cromossomos tem aqui? 1 apenas, só que ele está duplicado. Por que ele está duplicado? Porque ele passou pela intérfase. Então, se essas cromátides são cromátides irmãs, se é aqui azão, aqui não pode ser azinho, vai ser azão também. São cromátides irmãs, idênticas, né? Agora, professor, mas por que você pintou o outro cromossomo de laranjado, então? Porque nós vamos trocar fragmentos daqui a pouco e não pode ser da mesma cor, né? Isso para você entender melhor. O aluno que lê na apostila aqui aquelas cores diferentes, ele fica louco, né? Isso, eu lembro que eu estudava isso, deixava eu louco essas cores, mudança de cores dos cromossomos. Então, aqui é um par de cromossomo, aqui é um cromossomo duplicado e aqui é o outro cromossomo duplicado. Aqui um par de cromossomos, tá, gente?
nós vamos entender com que frequência ocorre a permutação. Dá para calcular? Não dá, mas dá para ter uma base. Por quê? Olha só, pessoal, como para ocorrer a permutação tem que ocorrer a quebra, o encontro ali desses alelos, quanto mais próximo tiver esses genes, o A do B, menor será a taxa de permutação, tá, gente? Então, pode ocorrer a quebra aqui, pode ocorrer a quebra aqui, pode ocorrer a quebra aqui. Para ter uma taxa legal de permutação, a quebra tem que ser entre os genes, tá? Então, como aqui tem todo esse espaço para ocorrer a quebra e aqui o espaço mínimo, nós vamos dizer o quê? A quebra não aconteceu entre os genes, logo não há permutação. Digamos, falamos que a ligação aqui está completa. Ligação completa, nós não temos permutação, tá? Porque os genes estão muito próximos um do outro, não consegue ocorrer aquela quebra para trocar o material genético. Então, nós falamos que ocorreu ligação completa. E como ocorreu ligação completa, só formamos dois tipos de gametas, só o Azão Bzão e o Azinho Bzinho. Só forma esses dois tipos de gametas na ligação completa, tá? Azão Bzão e Azinho Bzinho. Agora, aqui eles estão mais distantes, então a quebra pode acontecer aqui. Quando os genes estão próximos, a taxa de permutação é baixa, mas ocorre. Tá? Então, aqui pode ocorrer sim a permutação, porque eles não estão muito próximos, eles estão próximos. Então, aqui nós podemos formar os genes, os gametas Azão Bzão, o Azinho Bzinho. Aí nós vamos trocar aqui, ó, o Azão com o Bzinho e o Azinho com o Bzão. Isso porque o Azão trocou de lugar com o Azinho, né? Então, o Azão estava com o Bzão. Agora, o Azinho veio para cá, ficou Azinho, Bzão. Isso é permutação, é troca, permuta. Agora, pessoal, quando os genes estão bem distantes, pode ocorrer a troca aqui, pode ocorrer aqui, pode ocorrer lá. Ou seja, existem várias possibilidades de quebra. E isso aumenta a taxa de permutação, a chance deles trocarem o material genético. Então, quando os genes estão distantes, a taxa de permutação é alta. Aí nós podemos formar os mesmos tipos de gametas aqui. Os gametas de uma cor só parentais e de cores diferentes aqui, verdinho com laranjado, são os gametas recombinantes. Hey ho, let's go! Então, ligação completa e incompleta. Funciona assim. Na ligação completa, não ocorre crossing over, porque os alelos estão muito próximos ali. Tá? Os genes estão muito próximos. Só forma gametas parentais. Os genes são herdados em blocos. E na ligação incompleta, ocorre o crossing over. Forma gametas parentais e forma gametas recombinantes. Lembrando que a ocorrência de crossing over é o acaso, e quanto maior a distância entre os genes, maior a chance de ocorrer a troca. Não esqueça disso. Quanto maior a distância entre os genes, maior a chance de ocorrer a troca, a permutação, a permuta. Tudo bem? 4. Taxa de permutação. A taxa de permutação ou taxa de recombinação, ou ainda taxa de crossing over, pode ser definida como a soma das porcentagens dos gametas recombinantes. Muito fácil entender isso. Olha o exemplo 1. Quantos e quais os tipos de gametas formará o indivíduo com essa configuração, Azão Bzinho e Azinho Bzão, nas seguintes situações? Situação 1, com ligação fatorial completa. Se a ligação fatorial é completa, significa que não aconteceu a permutação. Assim, os gametas formados serão apenas os gametas parentais, os mesmos que estão nessa representação aqui, ó, Azão Bzinho e Azinho Bzão, 50% para cada, porcentagem semelhante à da primeira lei de Mendel. Outra situação, com ligação fatorial incompleta. Se a ligação fatorial é incompleta, significa que aconteceu a permutação. E a questão vai nos dizer que taxa de permutação é essa. No caso aqui, com taxa de permutação de 35%, significa que 35% dos gametas serão recombinantes.
E os outros 65%? Os outros 65% serão gametas parentais. É só colocar isso no papel. 65% dos gametas serão parentais. Quais são os gametas parentais? Esses dois aqui. Então, nós temos que dividir 65% por 2. Fica 32,5% Azinho Bzão e 32,5% para o outro gameta parental Azinho Bzão. E agora, esse 35% nós vamos dividir entre os gametas recombinantes. Quais são os recombinantes? Azão Bzão, 17,5% e Azinho Bzinho, 17,5%. Juntou os dois, dá a taxa de permutação 35%. Significa, pessoal, essa taxa de permutação 35%, significa que 35% dos gametas serão gametas recombinantes, ok? Mas uma observação, analisando os alelos parentais, dá para saber que eles estavam no arranjo trans. A questão pode perguntar, o arranjo é cis ou o arranjo é trans? Você tem que olhar quem? Os parentais, tá? Analise os parentais. Sempre quando ele mostrar vários gametas para você, você tem que olhar qual? Os gametas parentais, porque esses gametas é que vai mostrar se ele estava na configuração cis ou trans. Nesse caso, pessoal, nós temos aqui Azão com Bzinho, mistura dominante com recessivo, dá o quê? Quando mistura, configuração trans. Misturou dominante e recessivo, configuração trans, tá? Mais uma observaçãozinha, pessoal. A taxa de permutação nunca vai ser maior que 50%, porque se a taxa for igual a 50%, por exemplo, nós vamos cair nesse caso. A ligação fatorial será completa. Os genes vão estar muito próximos e a permutação não ocorrerá. 5. Chegamos em um ponto bem interessante de nossa aula, várias questões vão versar sobre esse assunto, onde temos que identificar os arranjos gênicos de um duplo heterozigótico. Então, nós temos o indivíduo lá, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, um duplo heterozigótico. E queremos saber se os alelos nesses cromossomos homólogos estão na configuração cis, dessa forma, ou na configuração trans, porque se o indivíduo é duplo heterozigótico, ele pode aparecer dessas duas formas, nessas duas configurações. E saber a configuração é extremamente importante para o mapeamento dos genes nos cromossomos. Então, é muito fácil saber, é só fazer um cruzamento desse indivíduo duplo heterozigótico com um duplo recessivo e ver os resultados. Exemplo, cruzamento de indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com um Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, um duplo recessivo, com taxa de permutação de 30%. Se a taxa de permutação é de 30%, significa que 70% dos gametas são parentais e 30% dos gametas são recombinantes. Olha só os resultados da situação número 1. Azão, Bzão, 35% e Azinho, Bzinho, 35%. Azão, Bzinho, 15% e Azinho, Bzão, 15%. Como que você lidar com esses resultados? É só você olhar quais são os que aparecem em maior porcentagem. São o Azão, Bzão e o Azinho, Bzinho. Então, esses aqui são os gametas parentais. E você tem que olhar em quais gametas para saber a configuração do indivíduo. Tem que olhar os gametas parentais. É claro que você tem que olhar os parentais, porque os recombinantes ocorreu a troca ali. Então, não é a amostra original, né? Então, nós vamos olhar quais os gametas que aparecem em maior frequência. As classes que aparecem com maior frequência são portadoras das combinações parentais. Os gametas parentais estão no arranjo cis, logo o duplo heterozigótico tem arranjo cis. Então, os gametas parentais tá o que aqui, ó, dominante com dominante, recessivo com recessivo. Quando não mistura, configuração cis. E agora, numa outra situação, que eu chamei de situação número 2, aparece os seguintes resultados. Aparece lá 35% Azão, Bzinho, 35% Azinho, Bzão, 15% Azão, Bzão e 15% Azinho, Bzinho. Pô, se apareceu a maior porcentagem nesses dois gametas aqui, significa que esses dois são os gametas parentais. E aqui, como você pode ver, eles estão misturados, né? Misturou dominante com recessivo. Dominante com recessivo. Então, eles estão na configuração trans. As classes que aparecem com maior frequência são portadoras das combinações parentais. Os gametas parentais estão no arranjo trans.
Logo, o duplo heterozigótico que queremos saber tem arranjo trans. Dessa forma aqui. Você viu como é fácil, pessoal? É só você cruzar o duplo heterozigótico com o duplo recessivo e ver os resultados. Olha lá o que aparece em maior frequência. Aquele que aparece em maior porcentagem, maior frequência, carrega a amostra original, a amostra dos pais. Tá? Por isso, é só olhar os gametas parentais. 6. Mapeamento de cromossomos. Hoje é bem possível mapear os genes nos cromossomos graças ao trabalho de Morgan e seus alunos, que mapearam amplamente os genes da Drosophila melanogaster, aquela mosquinha da fruta. Então está aqui essa plaquinha bem famosa no ramo da genética, em que temos 4 pares de cromossomos homólogos, um par bem pequenininho aqui no meio. Esses cromossomos são da Drosophila melanogaster, tá? Que foram amplamente mapeados pelos alunos de Morgan. E eles desenvolveram uma certa técnica que eu quero passar para você para mapear os cromossomos, que tem como base a permutação. Então, a permutação serve como base para a determinação da distância entre os genes no mapeamento cromossômico. A base é a permutação. Como que a gente sabe a taxa de permutação? Com muitos experimentos. Experimentos, resultados, experimento, resultado, experimento, resultado. Isso faz com que nós saibamos a taxa de permutação. Exemplo estudado. Os resultados experimentais obtidos pelo grupo de Morgan indicavam que a taxa de recombinação entre o gene Y e V 32,2%. Então, nós temos aqui um cromossomo. Se a taxa de permutação entre eles é de 32,2%, a distância entre eles, que é o R, tá? Ou centimorgans, é de 32,2. Seria a distância entre o gene Y e o gene V. Aí nós temos aqui a taxa de permutação entre Y e M. A taxa de permutação é de 35,5% entre o Y e o M. Só que aí surge o probleminha na hora de resolver a questão, porque o M pode estar aqui do lado de cima do cromossomo, tá? 35,5% do Y, ou pode estar na extremidade lá de baixo do cromossomo. Como saber? Não, por enquanto, não tem como saber, mas nós podemos analisar outras permutações. M pode estar do lado esquerdo ou direito, por isso precisamos saber a taxa de recombinação entre V e o M, para aí sim tomar a decisão de onde está o M. Tá? Então, olha só, a taxa de permutação entre V e M é de 3%. Pô, então significa que o M está bem pertinho do V. Tá? Se o V está aqui, o M está bem pertinho, ele tem que estar desse lado aqui e não desse. Então, o M ele está nessa posição e não na extremidade de cima. Tá, pessoal? Conclusão, Y está mais próximo de V do que de M. Pessoal, essas questões são tão fáceis que dá medo de errar. Sabe aquela questão que você fala, tá muito fácil, deve ter alguma pegadinha aqui? São as questões de mapeamento dos cromossomos. É brincar de posição, tá, pessoal? É mais fácil que montar Lego isso aqui. Claro que a unidade que nós vamos utilizar de distância aqui nos mapas gênicos não é milímetros, centímetros, essas unidades são muito grandes. Tem uma unidade própria aqui, chamada unidade de recombinação, UR ou centimorgan. E essa unidade de recombinação é igual a 1% de recombinantes. Então, 1 é igual a 1. É só pegar esse símbolo de porcentagem e trocar por UR, tá? Unidade de recombinação. Bem tranquilo? Vamos resolver questões. Questão número 1. Lembrando, meu caro aluno, que você pode pausar o vídeo e tentar resolver na sua casa, quietinho aí no seu cantinho. Não conseguiu? Aperte o play e vem para a resolução com o professor. Um cruzamento entre uma fêmea dupla heterozigota com um macho duplo recessivo revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes. 40% azão, azinho, bezão, bezinho, 40% azinho, azinho, bezinho, bezinho, 10% azão, azinho, bezinho, bezinho e 10% azinho, azinho, bezão, bezinho. Esses genótipos que aparecem com maior frequência são formados por gametas que também foram produzidos em maior quantidade, em maior frequência. São os gametas parentais, pessoal. A pergunta que eu faço é a seguinte: quais os gametas que produziram esses genótipos?
Olha esse genótipo aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Qual gameta que produziu esse indivíduo? Quais gametas? Só gametas Azinho, Bzinho, né? Então, pessoal, esse gameta é um gameta o quê? É um gameta parental. Agora, esse carinha aqui, quais os gametas que produziu esse genótipo? Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Pode ser o Azão, Bzinho ou o Azinho, Bzinho. Só que o Azinho, Bzinho, nós já sabemos que é parental. Então, sobrou qual? O Azão, Bzinho. Significa que o Azão, Bzinho é um gameta recombinante. Por que recombinante? Porque ele aparece aqui em menor frequência. Esse carinha aqui, ó, esse genótipo aqui, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Que gametas formaram esse genótipo? Pode ser o Azinho Bzão e o Azinho Bzinho. Só que o Azinho Bzinho ele é um gameta parental. Então, é o Azinho Bzão. O Azinho Bzão, esse sim é o gameta recombinante. Sobrou qual lá, pessoal? Para a gente, o Azão Bzão. Então, nós já deciframos o mais difícil, que é saber quais são os gametas parentais e quais são os gametas recombinantes. Esse tipo de questão é o tipo de questão mais difícil que pode aparecer desse tema linkage, tá, pessoal? Então, agora nós vamos à questão. Não há evidência que tenha ocorrido permutação na formação dos gametas? Ocorreu sim permutação, porque só olha as porcentagens, 40, 40, 10, 10. Se não ocorresse permutação, ia estar o que ali? 50% e 50%. Os gametas estariam, os genótipos estariam nessa proporção. B. A segregação observada dos genes está de acordo com a segunda lei de Mendel? Pelo contrário, pessoal, o linkage é uma restrição à segunda lei de Mendel. C. Os resultados indicam que os genes estão em ligação a uma distância de 20 unidades de recombinação. Pessoal, a taxa de permutação é qual? A taxa de permutação é o número de gametas recombinantes. Aqui diz o seguinte: 10 e 10%, juntou os 10 dá 20%, são os 20% de gametas recombinantes. Alternativa C correta. O arranjo dos genes alelos na fêmea é trans, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Pessoal, a fêmea, nós fizemos aqui o cruzamento, o teste, e a fêmea, Azão, Bzão, sim, Azão, Bzão, só que Azão, Bzão não é trans, né? Azão, Bzão é cis e não trans. Então, alternativa correta, alternativa cebola. Questão 2, Unicamp 2013. Considere um indivíduo heterozigoto para dois locos gênicos que estão em linkage, ou seja, não apresentam segregação independente. A representação esquemática dos cromossomos presentes em uma de suas células somáticas em divisão mitótica é... Então, a questão fala em dois locos gênicos, gene A e gene B, duas características, não necessariamente duas características, né, gente? Quem estudou interação gênica sabe do que eu estou falando. Que estão em linkage. O que importa é que esses dois genes estão ligados, estão no mesmo cromossomo. E eles são o quê? Heterozigotos. Vamos lá, então. Vamos excluir algumas alternativas, como a alternativa B. Isso aqui não existe, pessoal. Aqui temos um cromossomo com alelo Azão e aqui Azinho. Pessoal, esse cromossomo aqui está duplicado, né? Ele passou pela intérfase, ele duplicou o material genético, só que quando o material genético é duplicado, para ele se dividir, ele produz uma cópia exatamente igual a ele. Essas cromátides aqui são chamadas de cromátides irmãs. E se são irmãs, uma não pode ser Azão e a outra Azinho. Se essa é Azão, essa aqui tem que ser o quê? Azão também. Quando se fala em heterozigoto, é heterozigoto porque um é Azão e o outro cromossomo homólogo seu é o Azinho, tá? Então, isso aqui está completamente errado, assim como a alternativa C, isso aqui também não existe, cromátides Azão e a outra cromátides Azinho, isso aqui não existe. Eliminamos a D também, porque são heterozigotos e aqui é homozigoto, Azão, Azinho. Ficamos com a alternativa A, pessoal. Alternativa A, genes A e B ligados no mesmo cromossomo, tá? Em um cromossomo o alelo Azão, no outro cromossomo o alelo Azinho. Em um cromossomo o alelo Bzão, no outro cromossomo o alelo Bzinho. Então fica a dica aí, se você vê Azão, Azinho em cromátides aqui no mesmo cromossomo, isso aqui está extremamente errado. Isso aqui é um absurdo, ok? Então vamos dando continuidade ao curso.
Questão número 3. Em experimentos envolvendo cruzamentos de moscas Drosophila melanogaster, cujos alelos apresentam ligação gênica, estudantes analisaram insetos selvagens, insetos com asas vestigiais e insetos com corpo escuro. As características fenotípicas e genotípicas estão ilustradas no quadro a seguir. Características fenotípicas e características genotípicas. O cruzamento entre moscas duplo heterozigotas, Vzão-Ezão e Vzinho-Ezinho. Poderia estar escrito assim, né? Vzão-Vzinho com Ezão-Ezinho, mas como estamos falando em linkage, a representação é assim mesmo e isso facilita a visualização dos gametas que formam esse genótipo. Com duplo recessivas Vzinho-Ezinho e Vzão-Ezinho, Vzinho-Ezinho, para essas características, gerou cerca de 4.800 descendentes. Admitindo-se que não ocorreu permutação entre os alelos, não ocorreu permutação entre os alelos. Então, os gametas formados serão só os gametas parentais, o Vzão-Ezão e o Vzinho-Ezinho. Aqui também só tem o Vzinho-Ezinho, então os gametas parentais são só esses, o Vzão-Ezão e o Vzinho-Ezinho. Espera-se que o número de descendentes selvagens com asas vestigiais com corpo escuro e com asas vestigiais e corpo escuro seja respectivamente em torno de... Pessoal, resolução. Só fazer a combinação dos gametas. Nós temos quais gametas? O Vzão-Ezão e o Vzinho-Ezinho e o Vzinho-Ezinho apenas. Fazendo a combinação aqui, nós temos 50% com esse genótipo e 50%, né, 2 em 4, com esse genótipo aqui. Se você analisar esse genótipo Vzão e Ezão, 50%, então serão selvagens. E 50%, tá, com asas vestigiais e também corpo escuro, é o duplo recessivo. Portanto, são esperados 2.400 filhos, metade dos 4.800 descendentes, selvagens e 2.400 filhos com asas vestigiais e corpo escuro. Você viu que não tem nada de difícil essas questões de linkage? Próxima. 4. Considere um indivíduo heterozigoto para 3 genes. Os alelos dominantes Azão e Bzão estão no mesmo cromossomo. O gene C tem segregação independente dos outros 2 genes. Se não houver crossing over durante a meiose, a frequência esperada de gametas com genótipos Azinho, Bzinho e Czinho produzidos por esse indivíduo é de... Bom, pessoal, vamos ao comentário. O genótipo heterozigoto é representado por Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, porque eles estão no mesmo cromossomo, e depois o Czão, Czinho em outro cromossomo. Por isso que ele não temos a barrinha aqui. Dessa forma, considerando o princípio da segregação independente, serão formados 4 tipos de gametas. Pode ser o Azão, Bzão e o Czão, mas pode ser o Azão, Bzão e o Czinho. Pode ser também o Azinho, Bzinho e o Czão, e pode ser o Azinho, Bzinho e o Czinho. A frequência do gameta ABC, todos aqui minúsculo, é, portanto, igual a 1/4, pessoal. 1 em 4. Mais uma questão já foi para o saco? Gabarito, bola. 5. UEL 2009. Na cultura do pepino, as características de frutos de cor verde brilhante e textura rugosa são expressas por alelos dominantes em relação a frutos de cor verde fosco e textura lisa. Então, já vamos pegar essa informação e colocar aqui, ó, resolução. Verde brilhante domina o verde fosco e a textura rugosa domina a textura lisa. Os genes são autossômicos e ligados com uma distância de 30 unidades de recombinação, ou unidade de mapa de ligação. Considere o cruzamento entre as plantas duplo heterozigotas. Então, nós vamos fazer o cruzamento aí em plantas duplo heterozigotas, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, em arranjo cis para esses genes. Então, está em arranjo cis, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Lembra o que é arranjo cis, né? Dominante com dominante, recessivo com recessivo.
com plantas duplo homozigotas. É sempre assim as questões de linkage, sempre duplo heterozigoto com duplo recessivo, tá? De cor verde fosca e textura lisa. Então é esse o cruzamento. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir com as proporções esperadas destes cruzamentos. Então, do cruzamento você espera o quê, pessoal? Quais os gametas produzidos por esse indivíduo? Azão, Bzão. Lembrando que a taxa de permutação é de 30%, porque a distância entre eles, entre esses genes, é de 30%. Então, os gametas produzidos são Azão, Bzão, 35%, pessoal. De onde vem esse 35%, professor? Eu vou colocar todos aqui para você entender melhor. 30% são os gametas recombinantes. Vamos dividir, então, entre os gametas recombinantes, dá 15 para cada. Então, temos aqui ó, 15 Azão com o Bzinho e 15 Azinho com o Bzão. Esses são os gametas recombinantes. Sobrou 70% que nós vamos dividir entre os gametas parentais. 35% Azão, Bzão, olha que lindo, igualzinho do pai. E 35% Azinho, Bzinho. Agora, pessoal, esses são os gametas desse indivíduo heterozigoto. Qual o único gameta que esse indivíduo produz? O Azinho, Bzinho. Vamos colocar aqui Azinho e Bzinho. Agora é só fazer as combinações. Ó. Azão, Azinho com Bzão, Bzinho. Brilhante e rugoso, 35%. Azinho, Bzinho com Azinho e Bzinho. Fosco e lisa, 35%. 15% será Azão, Azinho e Bzinho, Bzinho. Brilhante e lisa. 15% será o quê? Azinho, Azinho e Bzão, Bzinho, fosco e rugosa. Portanto, pessoal, nosso gabarito A, somente as afirmativas 1 e 4. 15% dos frutos serão de cor verde fosco e textura rugosa. Verde fosco e rugosa, sim, 15%. Vamos ver a veracidade da 4 agora. 35% dos frutos serão de cor verde brilhante e textura rugosa. Verde brilhante e textura rugosa, ó, 35%. Gabarito A. Bora resolver mais uma questão. Questão 6, uma questão de mapas gênicos. É uma questão tão fácil, vocês vão ficar impressionados o quanto é fácil resolver esse tipo de questão. A taxa ou frequência de permutação entre pares de genes que estão ligados é constante e depende da distância que esses genes se encontram um dos outros. O geneticista Alfred Sturtevant imaginou que seria possível construir mapas gênicos que mostrariam a distribuição dos genes ao longo dos cromossomos e as distâncias relativas entre eles. O quadro a seguir mostra um exemplo desse tipo de mapa gênico. Então, pessoal, vamos interpretar essa tabelinha. Taxa de permutação experimental. A taxa de permutação entre os genes A e A não tem taxa de permutação, né? Por isso esse tracinho. A e B, X é o que queremos saber. A e C, 15%. Significa que a distância, então, entre A e C é de 15 unidades de recombinação. Entre o A e o C é de 15 unidades de recombinação. 25 menos 10 dá 15. Só para você entender essa tabelinha, né? Entre o gene C e o A, 15%, mesma coisa. Entre o C e o B, 5%. E entre o B e o C é o Y que queremos saber. Então, o exercício quer saber o X e o Y. Vamos direto ao assunto. Entre A e B, pessoal. Cidade A está aqui. Olha que facinho. Cidade A está aqui. Cidade B está aqui. Funciona assim, ó. 30 menos 10 dá o quê? 20. 20 unidades de recombinação. Então, a taxa de permutação é de 20%. Colocando já os detalhes aqui, fica assim, ó. Entre A e C, 15 unidades de recombinação. E entre C e B, 5 unidades de recombinação. Logicamente, 15 mais 5 é a distância de A até B, que é de 20 unidades de recombinação. E entre C e B, 5 unidades de recombinação. Muito fácil, né, pessoal? Então, o nosso gabarito, gabarito elefante. Questão 7. Os locos MNOP estão localizados em um mesmo cromossomo, estão ligados. Um indivíduo homozigótico para os alelos dominantes foi cruzado com outro homozigótico para os alelos recessivos. A geração F1 foi então retrocruzada com o homozigótico MNOP. A descendência desse retrocruzamento apresentou
esses resultados. Responda qual a sequência mais provável desses locos no cromossomo. Faça um esquema do mapa genético desse trecho do cromossomo, indicando as distâncias entre os locos. Vamos lá, pessoal, vamos à resolução. Ele encheu de linguiça aqui, mas inicialmente nós temos homozigotos dominantes cruzando com homozigotos recessivos. Nasce uma geração F1 100%, então heterozigota. Daí ele faz o cruzamento dessa geração F1 com indivíduos homozigotos recessivos. E o que caímos novamente nesse cruzamento, né? Heterozigotos com homozigotos recessivos. Esse cruzamento, que nós estudamos, esse cruzamento teste, ele é importante para quê? Para mostrar qual a sequência dos genes no cromossomo e o arranjo desses genes. Então vamos lá, vamos agora colher os dados. 15% de permuta entre os locos M e N. Então vamos colocar aqui um cromossomo e a distância entre o M e o N, então, é de 15 unidades de recombinação. 25% de permuta entre os locos M e O. 25%, então, entre M e O, 25 unidades de recombinação. Se a taxa de permutação é de 10% entre os locos N e O, significa que a distância entre N e o O é de 10 unidades de recombinação. Não houve descendentes com permuta entre os locos MP. Por que não houve permutação entre MP? Porque eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos, pessoal. Olha só, coloquei o P bem do ladinho do M aqui, então não houve permutação. Respondendo à pergunta aí, o GNP não permutou com M porque provavelmente localiza-se muito próximo a ele, à sua direita ou à esquerda. B. Por que não houve descendentes recombinantes com permuta entre os locos M e P? A mesma pergunta praticamente, né? Quanto maior a distância entre dois genes, maior será a probabilidade de ocorrer permuta entre eles. Entre genes muito próximos, a probabilidade de ocorrer permuta é menor. Então você pega aqui, por exemplo, M e O, a distância, eles estão bem distantes, né? Então a probabilidade de ocorrer a permutação entre esses dois locos é a probabilidade de ocorrer a quebra aqui, vezes a probabilidade de ocorrer a quebra aqui, vezes a probabilidade de ocorrer a quebra aqui, vezes a probabilidade de ocorrer a quebra aqui, né? Então, quanto maior a distância entre os locos, maior será a taxa de permutação entre eles. Última questãozinha do dia. Nessa questão eu vou deixar apenas as respostas. Afinal, é interessante que surjam dúvidas e elas serão dirimidas tanto no canal Megaluno como no site megaluno.com. Meu querido, foi um prazer tê-lo aqui até o final desta aula. Aula bem comprida, uma aula cansativa, mas você viu que é muito fácil esse tema, né? Espero que você sobressaia, aí passe à frente de outros alunos no seu vestibular, no seu concurso, porque se você está estudando comigo e esse esforço seu vai ser reconhecido. Próxima aula, genética das populações. Você não esqueça de curtir o vídeo se gostou, também se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar o vídeo, tudo isso aí, porque tudo isso ajuda muito o nosso canal. Forte abraço, até a próxima.